Alô, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se. Curta os vídeos, assista, comente se quiser, fique à vontade. Compartilhe se sentir no teu coração. E eu venho aqui fazer uma pergunta a todos nós. Até onde nós temos deixado a religiosidade interferir em nosso chamado? Até quando, até onde, até qual limite nós temos permitido que a religiosidade nos afaste de cumprir os mandamentos do Senhor, as leis do Senhor, a vontade do Senhor em nossas vidas? Até onde nós temos permitido que a religiosidade nos afaste do amor ao próximo, do amor a Deus? Até onde nós temos permitido que nos afaste de Deus, de tudo que é dele, por ele e para ele, do verdadeiro amor, o amor que não tem interesse, o amor que é puro? Até quando seremos cegos em relação a isso? Porque Deus é amor. Deus é amor. E se foge disso, não é dele. Tudo que é de Deus existe um sentido. Tudo que é de Deus não é por ser, simplesmente. Existem propósitos. E o maior deles realmente é exercer o amor que nos foi dado desde a nossa criação. E estava meditando, me alimentando da comida verdadeira, a espiritual. Sim, eu costumo dizer que o mundo verdadeiro é o mundo espiritual. O verdadeiro é o espiritual. Deus, ele criou tudo. Ele é o criador de todas as coisas do universo, de tudo que há. Se ele fez animais, plantas, tantas e tantas coisas aqui na Terra, é porque já existia lá no céu. Se ele nos fez a imagem e semelhança, que ele é luz, então ele nos criou para sermos luz. Porque tudo que não é luz é trevas. Tudo que é trevas não é de Deus. Então nós fomos criados seres de luz. Nós fomos criados para amar. Nós fomos criados para resplandecer. Você está entendendo? Quantas e quantas vezes nós olhamos pessoas, enxergamos pessoas diferentes. A gente enxerga e fala, nossa, essa irmã, no caso de sendo mulher, essa irmã, ela tem algo tão diferente, ela tem uma beleza tão diferente, ela tem uma luz, não é? Quantas vezes você já passou por isso? Ela tem uma luz diferente, ela não usa maquiagem, ela é simples, ela tem um cabelo branco, ela tem grisalhos e ela é tão linda, ela é tão bonita, ela é tão diferente, ela é tão diferenciada, ela não carrega a aparência do mal, ela não carrega a aparência do mundo, ela não tem modernidade, se ela não usa maquiagem, se ela não é toda natural, então ela não tem aparência do mundo. A palavra de Deus fala, fugis da aparência do mal. Então, tudo que é muito moderno, que não foi criação de Deus, que não foi invenção de Deus, é do mundo. E se é do mundo, não é de Deus. Compreende?
Quantas vezes a gente enxerga assim, né? Por quê? Porque Deus, ele já nos fez assim. Ele realmente nos fez para sermos diferentes. Automaticamente, quem nos enxerga já nos enxerga separado do mundo. Deus, ele nos quer diferente. Deus, ele nos quer separados. Eu não estou falando separados de pessoas, que nós podemos ser usados para levar o amor de Deus, o exemplo, a paixão de Cristo por nós, a verdade para essas pessoas, separados nas nossas ações, separados nos nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos ideais, nossos propósitos, a nossa aparência. Porque o que somos por dentro é refletido por fora. O que carregamos em nossa alma, em nosso coração, é mostrado por fora. Se a nossa boca fala do que o coração está cheio, imagine o nosso corpo que manifesta a nossa forma de vestir, a nossa forma de olhar, de falar, de enxergar, de ouvir. Deus, ele nos fez perfeitos. Porque se ele nos fez a imagem e semelhança dele, ele nos fez perfeitos. Não precisamos acrescentar mais nada. Não precisamos querer mudar mais nada em nós. Compreende? Em absolutamente nada na nossa aparência. Nós só precisamos compreender e buscar saber como é que Deus se agrada que nós nos mostremos. Que nós nos mostremos. Tá entendendo? E quantos de nós ainda não compreendeu que o verdadeiro evangelho, as leis do Senhor, a verdadeira palavra, ela não é egoísta. Ela não é orgulhosa. Ela não é invejosa. Ela não se atenta somente para as suas próprias necessidades. A verdadeira palavra, ela não busca somente benefícios próprios. Ela não busca poder em benefícios próprios somente. Ela não. A verdadeira palavra, ela é perfeita, pura, sem interesses nesta terra. Qual evangelho tem sido apresentado a ti? Qual evangelho tem te ensinado? Qual o sentido para você de buscar a Deus, a palavra de Deus? O verdadeiro evangelho, ele não quer o seu dinheiro para carros, casas, mansões, aviões, confortos, vaidades. Não. O verdadeiro evangelho, ele é amor. Ele se apresenta na forma de amor. É o amor que nos mantém vivos ainda. É o amor que ainda a terra não foi destruída. É o amor que apaga todos os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. É o amor que nos perdoa. É o amor que nos dá mais uma chance. É o amor que nos dá mais uma oportunidade de glorificar o nosso Pai eterno. Não estou falando só de boca. Eu estou falando de buscar tudo que é interesse do Pai eterno.
Qual evangelho você conheceu primeiro? Eu quero te dizer que se você conheceu esse evangelho, aonde não existe amor ao próximo, aonde não existe dividir com os outros, aonde não existe simplicidade, humildade, aonde não existe nenhum pingo de pureza de coração, aonde você não se joga na frente de alguém para salvá-lo, aonde se busca pegar outros para colocar na sua frente como escudo. É esse evangelho, se é esse evangelho que tem te apresentado, de tirar o pouco que você tem para enriquecer a homens, para enriquecer contas bancárias. Esse não é o verdadeiro evangelho. Você não conheceu ainda. Se você, por acaso, entrega o que você tem, você tira, você dá, você ajuda financeiramente, são por propósitos e causas realmente de Deus. Eu tô te fazendo uma pergunta. É para Deus? Porque tudo que Deus faz é para muitos. É para propósitos. São para aqueles que realmente necessitam. Aqueles que lhe é permitido muita sabedoria, muita experiência, inteligência, vivência, liderança, para socorrer aqueles que realmente querem a Deus, aqueles que se entregam ao Senhor, aqueles que são os mais fracos, os mais pobres muitas vezes de liberdade, de servir, de orar, de buscar ao Senhor Jesus Cristo, de buscar o nosso Pai eterno, de ajudar a vestir aqueles que não têm, de alimentar aqueles que passam fome, aqueles que passam sede, principalmente do amor de Cristo, da palavra de Deus, aqui na terra também. O órfão, a viúva. Se você ajuda para essas causas, da pregação do evangelho, das missões, glória a Deus, você realmente conhece o verdadeiro evangelho. Realmente te apresentaram. Porque o verdadeiro, ele não te pede nada em troca para enriquecer materialmente, financeiramente, eles mesmos. Cada dia que passa, ficará mais difícil fazer parte de uma casa de oração. Mas ainda existem verdadeiras que buscam realmente, verdadeiramente ao Senhor. Mas nós não podemos colocar a nossa confiança plena 100% nisso. Nós precisamos colocar a nossa confiança 100% no Senhor. E realmente fazermos parte de do corpo de Cristo. Entendermos que nós temos a Deus como nosso pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso pastor, o nosso Senhor, o nosso ensinador, nosso professor. Nós precisamos, em primeiro lugar, obedecer a verdadeira palavra de Deus, sem um tio, sem um sinalzinho de exclamação, de interrogação, de afirmação. A verdadeira palavra de Deus. Nós precisamos obedecer a elas, não aquilo que foi alterado, não aquilo que foi mudado em primeiro lugar, não. Primeiro Deus, primeiro nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro o Espírito Santo de Deus. E depois o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, a nossa confiança 100% no Senhor. E depois vem as outras coisas. Você conhece esse verdadeiro evangelho?
Você tem buscado conhecer? Você tem buscado realmente? Então você tá certo. Parabéns, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Maravilhoso, poderoso, tremendo. Toda honra e toda glória é dada somente a Deus, ao nosso Senhor Jesus, ao Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus, você está no caminho certo. Resplandeça, brilhe, divida com muitos, com poucos, divida com quem está perto de você, com quem está ao lado, com quem está longe, divida a verdade do Evangelho, divida. Você conhece o poder do Espírito Santo, divida. Você conhece o poder da cura do Senhor Jesus Cristo por todos, divida. Conhece o amor de Cristo, divida. Divida a palavra, não guarde só para si. Não fique só para você. O Senhor quer que nós venhamos a compartilhar o seu amor. O Senhor se alegra. O Senhor quer isso de você, de mim, de todos nós, que compreendemos a verdade, que cada dia que passa, nós compreendemos mais e mais e mais. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, diz: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Você tem compreendido tamanho amor de Deus por nós, o quanto Ele cuida de nós, o quanto Ele nos segura, o quanto Ele nos carrega pela mão, nos carrega no colo. Quantas e quantas vezes Deus nos livra, Deus nos guarda. Quantas vezes você tem enxergado isso, você tem compreendido isso. Mas ainda existem algumas coisas que você não abriu mão. Existem alguns detalhes que é necessário você dar o seu primeiro passo e confiar 100% no Senhor Jesus Cristo. É preciso, é necessário, para que Deus venha trabalhar de forma maior. Você precisa dar o primeiro passo. Seja entregando a sua vida, a sua alma ao Senhor Jesus Cristo. Seja abrindo mão de tudo aquilo que você sabe que te afasta de Deus. Seja de relacionamento, seja de empregos, seja de caminhos que você sabe que não são certos. Deus, Ele quer trabalhar na tua vida, na nossa vida. Mas nós precisamos abrir mão do mundo. Nós precisamos abrir mão do mundo. O mundo é trevas, não é luz. Nós precisamos fugir das trevas, fugir da aparência do mal. Nos interessarmos pelas leis do Senhor, pelo reino de Deus. Geralmente quando você gosta de alguém, de repente alguém famoso, algum artista, seja qual for a atividade dele, você tenta se espelhar nele, não é? Você tenta vestir-se de forma que ele se veste, falar como ele fala, frequentar lugares que ele frequentaria, ouvir músicas, filmes, ler livros que ele leria, que ele frequentaria, que ele assistiria. Você compra até perfumes que ele propaga.
carros, casas, que eles te influenciam realmente. E de repente você acha que você conhece o amor de Deus, você acha que você conhece a Deus, você acha que realmente você serve a Deus. Mas quando você me vê aqui, ou quando você ouve ou encontra na rua alguém que realmente não busca a aparência desses ídolos, influenciadores do mundo, você acha feio, você acha brega, cafona, você não dá importância, você não dá valor, não te chama atenção, você despreza. Você tem buscado realmente a aparência dos céus, a aparência de Deus? Você tem realmente colocado Deus em prioridade na sua vida? Porque existem muitas músicas por aí que são feitas que fala que adora a Deus, que ama a Deus. Eu abro mão de tudo por ti. Eu te coloco em primeiro, eu te coloco como meu Senhor. Realmente você tem colocado como Senhor? Você realmente tem colocado Deus na direção de tudo? Você tem adorado realmente a Deus? Você tem buscado realmente a Deus? Você tem se interessado pela aparência de Deus? Pela imagem e semelhança de Deus que devemos ser? Você tem se interessado? O significado de cada uma das coisas? Você realmente tem vivido, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Em 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 1 diz: Permaneça o amor fraternal. Em Romanos, capítulo 12, versículo 9 diz: O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em 1 João 4, 8. Nisto, em 1 João 4, 10 diz, é tudo pertinho um do outro. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E eu repito, uma vez que eu estava conversando com uma serva do Senhor, que eu amo muito, e a respeito de alguma coisa, e ela falou, mas a obra do Senhor, o chamado, não é pesado. Eu contei, eu já falei isso em outro vídeo, mas como eu editava e eu falei mais alguma coisa colando ali, eu quis dar alguns exemplos, mas ela falou somente isso. O nosso chamado, o chamado do Senhor, a obra do Senhor, não é um fardo, não é pesado. E por que muitos de nós
colocamos tantas pedras, tantos paralelepípedos, tantas rochas dentro desse fardo para tornar ele pesado. Nós só precisamos nos esvaziar do mal, nos esvaziar do mundo, procurar, porque todos os dias nós estamos sujeitos a pecar. Basta cada dia o seu próprio mal, mas todos os dias nós buscamos esvaziar, nos livrar do mal, nos purificar cada dia, nos santificar. Não é um fardo, não é pesado, não é, não é. Aquele que não ama não conhece a Deus. E eu escrevi aqui vários versículos. Em 1 João, é super fácil. De repente você fala, mas eu vou ter que achar tudo isso na Bíblia. Baixa uma Bíblia online no seu celular, coloca lá o que você quer. A Bíblia vai te responder. Eu tô te falando sobre o amor, o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é amor. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É não viver mais nós em nós mesmos. É viver Cristo em nós. Não somente de aparências ou de palavras. Não. É de fato e verdade. De repente você tem um desejo tão grande de falar e fazer. Você está compreendendo tudo que eu estou te passando. Você tem muita vontade de fazer tudo isso, mas você não tem confiado 100% no Senhor. Você não ama assim, não, você não ama Deus de verdade. Porque se você amasse, você buscaria. Aí você fala, não, você tá mentindo porque eu amo a Deus. De pouquinho eu tento, não sei o que. Não é para tentar, é para conseguir. É para se limpar. E cada dia que passa no mundo que nós vivemos, precisamos ser mais rápidos. E realmente fugir da aparência do mal em tudo. Buscar o significado de todas as coisas para Deus. Tá entendendo? É realmente buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Em 1 João 2,15, não ameis o mundo, esse eu já li, né? Nem no que o mundo há. E eu repito, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você fala que entende, compreende o amor de Deus, você compreende o Evangelho, te ensinaram de uma forma certa, mas você não ama aqueles que não são da mesma religião que você não ama aqueles que cometem pecado, você não ama aqueles que cometem delitos, coisas ilegais, você não está falando a verdade. Eu não estou falando para você amar compartilhando, aceitando, dividindo as coisas erradas contigo, admirando, não, compactuando, não. É amar a alma deles, o ser humano, a criatura que foi feita como nós, imagem e semelhança de Deus. Eu estou falando do verdadeiro amor de Cristo. Se você não ama a eles da mesma forma que o Senhor Jesus te amou, a mesma forma que o Senhor Jesus te amou, quando ele se entregou numa cruz, você não conhece, não está vivendo o verdadeiro evangelho. Você não precisa ter amizade com todos eles, estar grudados dentro de suas casas, não compactuando as coisas, não. Mesmo distante, de repente, até sem eles nem saberem que você existe, você pode amá-los. Sabia disso? E se você, de repente, falar, mas eu busco o verdadeiro evangelho, não sei o que, mas eu não sou feliz, eu não sei, eu não sinto felicidade. De repente a felicidade porque você, sei lá, por qual motivo, quais motivos. Em 1 Coríntios
capítulo 13, versículo 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Em Romanos 13, 10, diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Você está entendendo? A Bíblia inteira, ela é amor. A Bíblia inteira se consiste, a Bíblia inteira se resume em amor. Amor. Amor a Deus, amor ao próximo. E eu deixo essa palavra. Eu peço que você baixe, se você ainda não tem, baixe. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia procurando versículos, a física, né? Faça isso ainda, enquanto ainda podemos. Se não, é muito melhor ler. Eu gosto muito de ler a Bíblia, mas eu sei que muitas das vezes existe alguma coisinha que fica sempre nos impedindo. Seja lá o que for, né? Às vezes é o sono, às vezes você dá prioridade, às vezes você tem que fazer um monte de coisa, não dá pra parar pra ler. Mas eu sou uma que eu preciso aprender a ler mais aqui. E ter mais tempo pra isso. Dividir o meu tempo, porque a palavra de Deus fala que para todas as coisas há um tempo. Há um tempo para todas as coisas e nós precisamos administrar isso. E sempre colocando as coisas de Deus em primeiro lugar, sempre priorizando. Às vezes eu estou fazendo algumas coisas, eu coloco a Bíblia em áudio. Eu coloco a palavra em áudio. Mas é muito bom quando nós pegamos a Bíblia, a palavra do Senhor, em física, enquanto ainda podemos, e lermos. A gente pode pedir a Deus pelos patrões, gerentes, colegas de trabalho, colegas de edifício, de prédio, de condomínio, de vizinhos. A gente pode pedir por todos eles que o amor de Cristo esteja sobre a vida de todos eles, de cada um, no coração, na mente, na alma, que eles possam conhecer o amor de Deus, que eles possam conhecer o amor do nosso Salvador, o nosso Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Yeshua. E glória a Deus, o nome de Deus seja glorificado hoje e para todo sempre. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, a todas as nossas famílias, nossas casas, nossos lares. Que Deus esteja conosco em todos os momentos, aprovando. Ele prova, Ele nos prova. Que possamos enxergar mais o que Deus, as oportunidades que Deus nos dá. E se Ele deu uma oportunidade, foi para te abençoar, para me abençoar. Foi para nos provar algo, porque Ele já sabia que nós agiríamos de tais formas. Para nos fazer aprender cada dia mais, na prática, o que é amar a Deus. Inclua os planos de Deus em tudo que você fizer, em todas as suas escolhas, em todas as suas decisões, em todas as oportunidades que surgem no seu caminho. Eu tenho tentado tudo isso, eu tenho tentado fazer, concretizar. E eu espero que você também entenda, compreenda e busque também isso e consiga. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Repita o máximo que você puder. Que Deus te abençoe. Te amo em Cristo, te amo no Senhor. Fique na paz do nosso Pai eterno, do nosso Senhor, Salvador, Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo.
Shalom.